Bem, pessoal do oitavo ano, a gente hoje, né, vai dar sequência à nossa videoaula e o nosso tema é liberdade de pensamento e de expressão, certo? Então, vamos lá para a página 11 do material de vocês, certo? Então, é o seguinte, quando a gente atribui, né, quando é aplicado um diálogo, gente, a gente vai usar o conceito de dialética. E o que é a dialética? É um conceito estabelecido, como eu falei para vocês lá na primeira videoaula, né? Foi estabelecido por Hegel, onde diferentes formas de pensar em relação a um assunto, né? Aí vai construir a nossa possibilidade de resposta mais concreta, mais absoluta. Ou seja, eu tenho uma opinião, eu vou ter a sabedoria de ouvir a opinião do outro sobre o conceito do assunto que a gente está abordando. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A felicidade, certo? Então, assim, o que é a felicidade? Então, assim, a gente tem um conceito elaborado, mas, assim, para que a gente tenha um conceito mais completo, através da dialética, eu vou expor a minha opinião, vou ouvir a opinião dos outros, para aí eu chegar à síntese do que vem a ser a felicidade. Porque eu vou ouvir os conceitos dos outros e vou aprimorar aquilo que eu conheço, certo? Assim, gente, através dessa reflexão que a gente faz, usando o respeito, a sabedoria de ouvir, né, de pensar, de refletir para a gente elaborar as nossas opiniões, eu vou ter uma atualização do meu pensar em busca da verdade, né, de construir o meu conceito de verdade, revisar teorias que eu já tenha, né, ou leis que eu já tenho estabelecidos, e vou contribuir para o bem comum. Por quê? Porque a minha resposta, ela tem que estar em consonância, o meu bem-estar, eu tenho que, como eu vivo com o outro, eu também tenho que pensar no bem-estar do outro, certo? Isso é viver em sociedade, né? Agora, diante desse conceito de eixo, que é através do diálogo, da conversa, que a gente consegue superar as nossas interrogações que existem, né? Eu quero que vocês usem, gente, um material de apoio, certo? De vocês. E esse material de apoio, vocês vão encontrar uma série de balões, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou passar até a página, porque senão a gente vai passar por outros conteúdos que vão ser para as nossas próximas videoaulas, certo? Então, é o seguinte, essa página 1 do material de apoio de vocês, certo? Vocês vão ver todos esses balõezinhos aqui. Vocês vão recortar um por um desses balões, certo? Bem bonitinho, direitinho. E aí, na sala de aula, essa atividade ela seria feita através da realização de um cartaz. Como nós não estamos em sala de aula, por enquanto, então eu quero que essa história vocês criem, deixem no caderno de filosofia. Podem usar mais de uma página, ok? Claudinha, de repente eu usei a primeira parte, eu posso aproveitar e usar a segunda parte da folha? Pode sim. Vamos economizar também, né? Para não gastar desnecessariamente. Então, vocês vão cortar esses balãozinhos e vão pensar num roteiro para a história de vocês, que vai ser uma história em quadrinhos. Ou seja, vocês vão fazer quadrinhos nas páginas de vocês, como se fosse uma historinha sequencial, certo? Usando os balões, vão pensar nos personagens, onde esses personagens, vocês vão pensar num tema da história, que vai estar lá no roteirinho de vocês. E esses personagens, eles vão ter ideias contrárias. Um vai pensar de uma forma, o outro vai pensar de outra. Certo? E lógico, vocês, no meio dessa história, vocês vão desenhar, gente, o cenário da história de vocês. Tipo, você vai falar sobre o bem e o mal. A história tem essa vertente, vai falar sobre o bem e o mal. Então, assim, um personagem vai falar sobre o bem, o outro sobre o mal. E vão dar as opiniões deles, certo? Que um vai defender de uma forma, o outro de outra, ou vão acusar, não sei, gente, é a criatividade de vocês.
E vocês vão pensar num cenário, numa situação que vocês envolvam esse tema. Claro que tá difícil falar do bem e do mal, porque claro que a gente vai sempre priorizar o bem, porque o mal é o mal. Então vamos pensar em outro tema. A justiça, o que é justo, o que é justiça. Então um personagem vai pensar de uma forma, o outro de outra forma. Mas o que eu quero é que na história de vocês, no final delas, os personagens tenham uma opinião em comum, certo? Isso é no caderno, certo? Vão ter que usar todos os balãozinhos. Vai valer um ponto extra essa historinha de vocês, tá certo? Do bimestre, em que vocês vão me mostrar a historinha feita mais adiante no WhatsApp. Quem for fazendo vai passando pro WhatsApp. Voltando ao nosso conteúdo, liberdade de pensamento e expressão. Então, essa atividade ficou entendida, né? Lá, qualquer dúvida, vocês vão no meu PV. Em todo o mundo, em diversos países, né? Várias nacionalidades diferentes da nossa, o regime é o regime democrático, né? A democracia. E o que é a democracia? Regime político que depende de liberdades, né? Individuais, como a de pensar por si mesmo, de expressar pacificamente ou publicar suas próprias crenças, ideias e opiniões. Nós, aqui no Brasil, vivemos uma democracia. Cada um tem a sua opinião. A gente tem a nossa defesa de ideias, das nossas crenças, né? De uma maneira pacífica. A gente pode expor aquilo que a gente pensa. Não pode desrespeitar o outro, mas eu posso... eu tenho o meu direito de defender a minha ideia. Existem, gente, mundialmente... um grande desafio, né? Por quê? Porque nem todas as nações têm regime democrático, tem umas que não têm. Além disso, mesmo nas nações que afirmam que o direito à liberdade de pensamento e expressão, ainda encontramos um preconceito, a intolerância, a discriminação e até a censura, a perseguição de pessoas por suas ideias. Existem países que não aceitam que as pessoas tenham a sua liberdade de defender suas próprias ideias. E aí, essas situações que se repetem nos mais diversos espaços sociais, promovidas por autoridades ou mesmo por indivíduos que na convivência com os outros os desrespeitam por terem ideias, crenças e pensamentos diferentes do deles. Existem, certo? Até no nosso regime democrático tem pessoas, tem grupos sociais que não aceitam ideias de outros grupos, certo? Tem preconceitos mesmo com relação a isso. E é muito ruim, porque você acaba gerando até violência. A gente tem que aceitar que as pessoas pensam de maneira diferente e respeitar a opinião das pessoas. Bem, por outro lado, em nome das liberdades de pensar e de expressar, ocorrem abusos, tais como sensacionalismo, invasão de privacidade, calúnia, difamação, ofensas, discursos de ódio e manipulação de informações e números de interesse. Então, assim, a mídia, principalmente televisiva, ela tem esse poder de, muitas vezes, de uma maneira sensacionalista, transmitir uma tese da forma delas, para atrair a atenção das pessoas. Então, a gente, assim, a mídia tem um lado positivo e tem um lado negativo, como tudo na vida. Então, assim, a gente tem que ter a consciência daquilo que a gente está assistindo. É igual a internet, ela tem um lado positivo e um lado negativo. A gente tem que ter uma consciência para aquilo que a gente está vendo, né? A sabedoria de entender. E aí, a gente aqui nessa página, né, começa a fazer uma volta ao passado, né? Pensar em tempos em que o ser humano não tinha liberdade. No Brasil, nós vivemos a ditadura, o período militar de 64, certo? Onde as pessoas não tinham o poder de dizer aquilo que se expressava, que sentia, certo? E a gente vai conversar sobre dois filósofos, certo? Pensadores iluministas, que vieram lá do iluminismo, no século das luzes, né? Que foi compreendido entre os séculos 17 e 18, que foi um movimento intelectual, principalmente na França, certo?
E a gente vai falar de Rousseau e de Voltaire, certo? Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que viveram no século XVIII. E olhe os pensamentos deles. O primeiro, né, ele dizia: o homem nasce livre e por toda parte ele encontra-se afetos. Já já eu vou traduzir aí esse pensamento para vocês. O segundo: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então, assim, o primeiro está dizendo o quê? Que nós nascemos livres, mas infelizmente a sociedade ela nos reprime. Ou seja, a gente não tem a liberdade de se posicionar, porque as próprias pessoas, dependendo da forma que são educadas, não aceitam o que é diferente do que o todo aceita como normal. Ou seja, para mim, normal é ter um poder aquisitivo. Estudar na escola particular, ter um poder aquisitivo. Mas nem todos têm esse poder aquisitivo. Tem pessoas que não têm essa propriedade de viver bem. Tem pessoas que vivem com muito menos. E aí os critérios de vida, né, os padrões de vida são diferentes. E os pensamentos também. Mas tem pessoas, né, o segundo filósofo, ele vai dizer que ele vai defender, mesmo sem concordar com a ideia dos outros, o direito que tem de se falar. Ou seja, eu posso não concordar com a opinião da pessoa, mas eu vou entender que por eu fazer parte de um sistema democrático, a pessoa tem o direito de se expressar. E isso ele defende até a morte, certo? Então, assim, Rousseau e Voltaire. O primeiro pensamento de Rousseau, o segundo de Voltaire. Hora de filosofar. Essa atividade eu vou deixar para vocês. A página 12, certo? Que a gente, até eu falei sobre isso no primeiro videoaula, certo? A diferença de liberdade de expressão e liberdade, o que é liberdade de uma maneira geral, certo? Então, assim, respondam o texto, principalmente nessa segunda videoaula, que, como eu disse para vocês, eu estava vendo um ponto extra. Usem os balãozinhos, pensem num tema bem legal, pensem nos personagens, que serão dois, com ideias completamente divergentes uma da outra, mas que no final vai existir dessa história uma ideia que vai ser em comum, ou seja, o pensamento de um e do outro vão se juntar numa síntese, certo? Então, gente, a gente se encontra na próxima videoaula, ok?